Senhor meu Deus, queremos mais uma vez agradecer ao Senhor pela sua bondade, graça e misericórdia em mais esse ciclo de estudo que vamos dar continuidade aqui neste instante. Abençoa cada uma de nossas vidas e a cada um dos irmãos que estão nos acompanhando nesses vídeos também. Queremos te louvar, te glorificar e rogar pela sua direção. Em nome de Jesus, amém. Amém. A paz do Senhor. Começamos mais um EBD de cara a cara. Meu nome é Gerson Frazão, com grande satisfação que nós damos continuidade a esse ciclo de ensinos e nós nesse trimestre estamos estudando o livro de Daniel. Ao meu lado aqui eu tenho uma grande honra de mais uma vez estar aqui com o professor Samuel de Barros. A paz do Senhor, Deus continue abençoando a sua vida por estar aqui engajado conosco nesse ciclo de ensinos. Amém. A paz do Senhor, professor Gerson, e a paz do Senhor para todos vocês que nos prestigiam com a sua participação. Amém. Lição de número 8, estamos aí já na metade desse ciclo de ensinos e, professor Samuel, o nosso título da lição é Os Impérios Mundiais e o Reino do Messias, que está inserido no capítulo 7, o versículo 27, o nosso texto áureo. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Verdade prática, o comentarista da lição traz o seguinte pensamento: enquanto os impérios humanos caem, o reino de Deus se expande através de Jesus Cristo. Glória a Deus por esse comentário, né, professor Samuel? Graças a Deus. Amém. Temos uma lição maravilhosa. A partir do capítulo 7, a narrativa de Daniel muda, passa de ser histórias, que até aqui Daniel começou a contar algumas histórias, e aqui nós já começamos a entrar num lado escatológico, sim, os sonhos de Daniel, né? E eu gostaria, professor Samuel, que nós já começássemos na explanação dessa lição, que muito vem nos ensinar no dia de hoje, que está no capítulo 7. Como bem disse, professor Gerson, a partir do capítulo 7 de Daniel, nós encontramos já muitas, pelo menos 9 mudanças na forma como ele escreve já a partir do capítulo 7. Vou apontar aqui 4 dessas mudanças e no decorrer dessa aula vou apontar mais algumas mudanças que ele vai utilizar na sua forma de escrever este livro, né? A primeira mudança que o senhor colocou e é a parte histórica. Até aqui foi uma parte histórica nesta lição, desse livro. A partir de agora vai ser mais preditiva, vai ser mais, sim, relacionada a futuro, ao lado mais profético, né? Terceira alteração é que até aqui Daniel foi o agente divino para a revelação desses sonhos, ou interpretações, ou visões que ocorreram até aqui. Então, a quarta alteração é que daqui para frente é um anjo que vai estar sendo um instrumento de Deus para revelar para Daniel o que quer dizer aquela visão que ele estará ocorrendo. No decorrer, eu vou mostrar mais algumas alterações, totalizando 9 mudanças que ocorrerá no capítulo 7, na narração de Daniel no seu livro. Glória a Deus. E a gente vê que na lição dessa semana nós vamos ver toda essa mudança narrativa, né, professor Samuel, que o senhor está citando aqui. E Daniel ele já começa a ter aqui umas visões, né? Ela tem uma certa semelhança com o capítulo 2, né? Porque está tratando aí no capítulo 2 da estátua que Nabucodonosor sonha, e agora Daniel ele sonha acerca de 4 animais, né? Ele tem essa visão dos 4 animais, e aqui temos o leão, nós vamos ter o urso, né? Nós vamos ter o leopardo, e nós vamos ter um animal com a aparência indescritível que Daniel ele sonha aqui, né, professor Samuel? E cada animal desse representava ali um governo mundial, um império, né? E vamos explanar, vamos ver o que a gente tem aqui de rico nesse assunto, sim, nessas lições. A sucessão de reinos que ocorre no capítulo 7 é a mesma do capítulo 2, isso não vai mudar, né? Vai haver uma existência de 4 impérios gentios, finalizando com o império do reino do Messias. Então isso não vai mudar no capítulo 2 e até aqui no capítulo 7, isso aí será a mesma linha. Outra questão que eu queria colocar e acho importante, a questão de sonhos e visões, certo, né? A Bíblia fala de sonhos, tal, Nabucodonosor teve os sonhos, enfim, e
alguém fala assim, essa palavra sonhar ficou muito na moda nos pregadores, e ainda é um pouco na moda dos pregadores falar sonho, você tem que sonhar, e nos hinos também fala o sonho de Deus e tal. E alguns irmãos não gostam da expressão sonho de Deus, ou dizer que Deus sonha, nem nada disso, porque a Bíblia fala que Deus não dorme, né? Não dormita aquele que te guarda, ó Israel. Então Deus não sonha, segundo alguns irmãos. E eu acho muito pobre essa interpretação bíblica que coloca apenas um significado para alguma palavra. Correto. Todos nós estamos careca de saber que a palavra sonhar não tem que estar dormindo para sonhar com alguma coisa, né? A gente fala muito no Brasil do sonho da casa própria. Então, essa expressão sonhar, ela está ligada a um desejo que você tem. Então, é possível que a pessoa deseje e sonhe sem que ela esteja necessariamente dormindo, né? Então, dessa forma, para mim, sim, Deus sonha, Ele deseja, Ele tem desejos nesse sentido. Óbvio que Deus não dorme, Ele já fala que Deus não dorme, não dormita, diz o Salmo, né? Aquele que te guarda, ó Israel. Então, calma, tá? Antes de bater nos compositores que dizem nos seus hinos que Deus sonha. Pode ser uma figura de linguagem querendo se referir aos desejos de Deus. Então, tem esses dois sentidos de sonhar, o do dormir, mas também acordado, sonho acordado. Aqui com Daniel não ocorre um sonho, ocorre aqui uma visão. E essa palavra visão, pesquisando essa palavra aqui, ela significa, a ideia dela, segundo o dicionário Vine, significa também não somente aquilo que é visto, mas também uma palavra interessante, espetáculo, aparição. Então ocorre alguma situação com Daniel em que parece mesmo algo cinematográfico até, onde de repente aparece aquela imagem na frente dele, né? É isso que ocorre com Daniel. Não é uma transportação de lugares como ocorre com Ezequiel, né? Com relação àquele vale de ossos secos, mas é uma visão. Aparece na frente de Daniel esta imagem que ele começa a descrever aqui. Então a palavra visão no original, né? Ela denota aqui então aquilo que é visto, um espetáculo, uma aparição, né? E ela significa também, aparece no grego, segundo o dicionário Vine, como um derivado de uma outra palavra grega que significa, abre aspas, ver, entrar em visão. Então parece que ele entra numa situação, né? Numa visão. Então algumas visões que Daniel tem, ele chega a ficar atônito, preocupado, porque são visões que ele se envolve, ele entra naquela situação, né? Tanto que nessa visão ele diz que perturbou-se, né, em relação ao quarto animal, né, professor Samuel? Que realmente ele estava ali dentro dessa visão, presenciando ali, né? Ele entra, né? Entrar em visão. Então, nenhuma dessas visões que a gente tem, entra em pé e tudo, mas muito cuidado, que às vezes tem muita gente tendo visão aí na atualidade do inferno, sendo transportados para o inferno e ver lá. Eu acho muito estranho isso daí, é muito complicado esse negócio da pessoa ir lá no inferno foi arrebatada para o inferno, sabe? É complicado, foi arrebatada para o céu, só você. Tem bilhões de santos aguardando a ressurreição, mas esse aqui vai chegar antes de todo mundo lá, tal, né? É complicado esse daí. Não vai nessa pilha, não. O pessoal gravando DVD por aí, contando como é que é o inferno. Eu lá quero saber como é que é o inferno, meu irmão. Eu estou preocupado de saber como é que é o inferno, não vou lá. Não estou a fim de ir para lá, não estou conhecer, para preparar, comprar mala, sei lá, para querer conhecer. Não quero saber como é que é o inferno. O que nós precisamos entender sobre o inferno, a Bíblia já o disse. Jesus já o disse. Então não precisa você querer ir ver pregador. Vamos ouvir que aquela lá foi para o inferno. Sai fora. Engraçado que lota, né? Lota, vai lá. Todo mundo quer ver como é que é o inferno. Tá complicado, né? Não tem condição. Então, nem se compara pelo amor de Deus, nem se compara essas visões que essas pessoas têm por aí com as visões que Daniel tem, né? Não tem nada disso. É algo totalmente espiritual, né? É puro, revelado por Deus. Então, eu acho mesmo
uma palhaçada mesmo, esses arrebatamentos que acontecem por aí, de pessoas ir para o inferno, depois vai para o céu, não tem condição. Não. Eu vejo, professor Samuel, um negócio maravilhoso nessa lição, com relação a essa figura, a primeira visão, o primeiro animal que aparece no sonho, nessa visão, né, de Daniel, e a aparência dele era como um leão, do capítulo 7 fala que esse leão ele tinha aí, né, asas, né, um leão que tinha aí asas. E eu gostaria que o senhor nos ensinasse a respeito dessa visão sobre esse leão, que todos os eruditos, né, os estudiosos da Bíblia, têm um consenso de que era o Império Babilônico, né? Que era o Império da Babilônia. Há uma certa divergência em relação aos outros animais, mas aqui há um consenso que era o Império da Babilônia, que no capítulo 2 se refere à cabeça de ouro, né? Sim. E aqui nessa porção bíblica, exatamente esse capítulo 7, é aqui que está a pedra no sapato de muitos teólogos para entender Daniel como um livro profético. Certo. Porque ele passa a ser bastante exato na sua descrição. Ele fala do Império Babilônico, que é esse que passou, né? O Império Medo-Persa, o Império que viria depois, o Império Romano, e o Império Grego, depois o Império Romano. Então, essa exatidão na forma como Daniel descreve é o que faz alguns teólogos duvidarem do seu teor profético, falando, não é possível. Daniel não está aqui revelando, ele não está prevendo, ele está contando história. Então, eles não aceitam Daniel como um livro profético, porque Daniel passa a ser muito exato em sua descrição. Ele descreve nessa sua simbologia esse leão que tinha asas de águia, e aqui exatamente há um grande consenso aqui de que se trata mesmo de fato do Império Babilônico. Certo. Até pela questão de ser a águia, a rainha das aves, o leão considerado, né, como o rei do reino animal. E aqui e na questão do capítulo 2 que fala da cabeça de ouro, o ouro é o princípio de toda a moeda, né, o metal mais precioso, mais nobre. Então, se referindo realmente ao primeiro grande império mundial que houve, que foi o Império da Babilônia. Exatamente, a partir daqui, né? Então, Daniel, ele é muito exato. Um leão que tinha asas de águia, né? Um leão que é símbolo de força, a águia é sinônimo também de visão, de expansão, de voar, enfim, de estar acima de tudo. Esse era realmente o Império Babilônico, né? Samuel, é interessante que Daniel ele não para aí a visão, né? Ele vê esse animal, o leão com a asa, né, de águia, e ele fala na sua visão: continuei olhando e eis que vi o segundo animal, que era semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado e tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, né? E lhe foi dito assim: levanta-te e devora muita carne. Esse segundo animal, o urso, professor Samuel, representa então o império dos Medos e Persas, né? Exatamente. Que é algo simples, tranquilo, não há tanta coisa aqui para a gente estar... Mas eu gostaria que o senhor endossasse e nos mostrasse os detalhes que há nessa revelação. Sim, esse é um consenso também, não há polêmica aqui, né? Certo. O segundo, esse urso que aparece aqui, ele passa a representar então, segundo a visão de Daniel, o Império Medo-Persa. Né? Então não tem segredo aqui, não tem complicação aqui. Há um consenso já entre os estudiosos de que se trata mesmo de fato do reino do Império Medo-Persa nesse instante. Perfeito. Pelo sonho do rei Nabucodonosor no capítulo 2, é o peito, né? Do colosso, daquela estátua que representava ali o Império Medo-Persa. E o terceiro animal, professor Samuel, que é representado também pelo leopardo com 4 asas, né? Que vem representando aí o Império Grego, né? E o que nós aprendemos aqui também? Aqui aparece o terceiro animal, o leopardo, que tinha 4 asas de ave nas suas costas, né? E esse animal tinha 4 cabeças e foi lhe dado o domínio. Então, o leopardo é a imagem também que representa a Grécia, certo. Mas tem 4 asas e não tinha 2 asas como tinha o primeiro, mas ele tem 4.
Então ele é muito mais rápido. Sim. Né? Então essas asas demonstram a rapidez com que o Império Grego assumiria o poder do mundo. Né? E foi exatamente assim mesmo com Alexandre o Grande. Em questão de poucos anos, esse moço que morreu com 33 anos, segundo os seus biógrafos, ele muito cedo ele chegou ao topo do planeta. Então Alexandre o Grande e seu império passa a ser representado pelo leopardo, que tinha 4 asas de águia. E aqui também fala sobre 4 cabeças. Sim. Que quando Alexandre o Grande morre em 323 a.C., quando ele morre, o seu reino é dividido entre seus 4 generais. 4 generais. Certo. Então está bem exata a profecia de Daniel aqui, porque esses 4 generais, que é o Cassandro, Seleuco, Lisímaco, Ptolomeu, certo, eles vão assumir todo, sim, o espólio, né, o que ficou da herança do que Alexandre o Grande havia deixado. Então é mais fácil de entender, então, é mais simples, porque a rapidez com que esse leopardo chega, ela demonstra de fato, então, segundo a revelação bíblica dada a Daniel, que este animal representa, então, o reino, o Império Grego, ou heleno. Perfeito. Professor Samuel, e detalhe que essas profecias, ela vem se encaixando corretamente com a profecia do capítulo 2, e Daniel, ele vê aqui um 4º animal, que ele se auto-intitula, que ele domina, na sua revelação, que na nossa lição aqui fala assim, uma aparência indescritível. Não havia descrição para esse 4º animal, o qual Daniel disse que ele era terrível. Representando aqui o Império Romano, né, que de fato foi um império terrível mesmo, né, em todos os seus aspectos. Nós vemos que Jesus Cristo foi morto sob essa força brutal desse Império Romano. O que a gente aprende aqui também, professor Samuel? O 4º animal, que é o Império Romano, é descrito como terrível, espantoso e muito forte. Perfeito. Então, ninguém duvida da força do Império Romano. O próprio tempo que existiu o Império Romano, né? Se a Babilônia surge, nesse seu segundo império aqui, em 604, termina em 562. Se os Médios e Persas surgem em 539 e termina em 330. Se a Grécia surge em 333 e termina em 63, esse 4º animal espantoso, terrível e muito forte, surge Roma no ano 27 a.C. e vem até 476 depois de Cristo. Nossa. Sem dúvida, muito forte. Ele vem existir muito tempo ainda depois. Interessante, professor Samuel, que quando fala dessa força desse império e do Império Romano, né? No capítulo 2 ele representava ali as pernas de ferro ali, né? E a gente vê que a natureza das pernas dessa estátua está descrita lá no capítulo 2, né? E vê o quanto ele foi poderoso, o quanto ele foi, o seu arsenal de guerra militar, o quanto ele foi grande, né? O Império Romano. O que a gente consegue, professor Samuel, extrair daqui também em relação a essa estátua, em relação a esse 4º animal terrível, né? E ele usa a palavra terrível, e não teve um império assim mais terrível no que diz respeito à própria existência da igreja do que o Império Romano. Se formos levar em consideração a perseguição que a igreja sofreu, muitos mártires, assim, que foram os primeiros na história do cristianismo, morreram sob o império dos romanos. O apóstolo Paulo morreu, o apóstolo Paulo e também Pedro morreram sobre o governo de Nero. Então há esse lado terrível desse império. E também outros ditadores quase que loucos, né? O próprio Nero, assim, que liderava essa nação, tacava fogo em Roma, enfim, um império mesmo de loucos, né? A palavra terrível, onde um matava o outro para tomar posse do poder. Teve um que me parece que foi o próprio Nero que chutou a barriga da esposa dele, e a mulher estava grávida. Enfim, se os irmãos forem pesquisar os detalhes da podridão do Império Romano, vocês vão perceber coisas mesmo assustadoras que eles
realizavam e se devorar pessoas, porque eles se apropriavam até de algumas características de algumas outras nações, né? Por exemplo, o povo grego tinha uma cultura muito forte, e o povo romano, eles tinham a qualidade da organização da lei, da Constituição, mas eles devoraram muita coisa que veio dos gregos, né? Então alguém costuma dizer, e sabiamente o diz, que a Roma colonizou a Grécia com a sua guerra, com a sua arma, mas a Grécia colonizou Roma com a sua cultura, porque muita coisa que os romanos continuam fazendo é em consequência daquilo que o povo grego fazia. Dificilmente alguém vai superar a cultura grega na questão cultural, na sua parte artística, né? E dificilmente alguém vai superar o povo romano na sua parte política, institucional, né? E até mesmo legal, no sentido de organização de leis. Tudo que a gente usa hoje na parte de lei e de direito, muita coisa vem, até no próprio latim, a gente utiliza muita coisa ainda hoje que veio do Império Romano, talvez até da sua força mesmo, né? Interessante que a visão de Daniel, ela não para por aí, né? Nós sempre temos que fazer uma menção, uma referência à estátua que Nabucodonosor teve no capítulo 2, no seu sonho do capítulo 2, e na estátua ela tinha aí 10 dedos, né? E no sonho, na visão de Daniel, esse animal terrível, ele tinha 10 pontas. Se referindo aí a professor Samuel, a 10 reinos, seria isso que viria após o reinado ali do Império Romano? Sim. Ou talvez também, segundo alguns teólogos, aos 10 montes que existem lá também, né? Então existe sim essa possibilidade bíblica, muitos teólogos afirmam assim, nessa questão desses 10 chifres, 10 governos ou 10 montes que estão localizados exatamente em Roma. Ainda hoje é assim, né? Tá certo. Professor Samuel, o que mais nós aprenderemos aqui? Tem coisa para nós estarmos falando? O clímax dessa visão profética de Daniel, ele vai entrar ali no trono, os anciãos de dias, o juízo divino. Tem mais coisa para nós extrairmos aqui, professor Samuel? Olha, essa parte dos animais que Daniel vê, reino babilônico, Medo-Persa, Grécia e Roma, não sem novidades, porque aqui ele está mostrando apenas a transição de impérios que houve até a chegada do que virá agora, no clímax da sua visão, né? Então, cada império que existe, logo surge um outro mais poderoso. Isso vale para tudo, né? Uhum. Sempre, quando uma pessoa é muito boa em algo, vem outro e faz aquilo melhor que ela, e aquela pessoa perde o seu destaque, né? E é assim com relação às nações, é assim com relação aos impérios, é assim com relação também aos nomes do mundo gospel também, né? Às vezes você vê alguma pessoa tão famosa, um pregador famoso, que passa um tempo, não é mais ele, agora o pregador do momento é o outro, né? Daqui a pouco aquele lá está lá em cima, que é convidado para todo mundo, para pregar em todos os lugares, e em gideões, conferências, congressos, daqui a pouco some, agora vem outro. Então é sempre essa transição de poderes e de impérios, ela está em todos os tempos circulando o ser humano, né? Certo. Seja no lado político, como é o caso aqui, seja no lado de situação também do dia a dia que a gente vive. Sempre um vem para superar o outro, e isso é próprio nosso, vem sempre um para ser melhor que aquele que o antecedeu. Tá certo. E a segunda parte dessa visão, professor Samuel, de Daniel, ela vai tratar do julgamento celeste, né? No versículo 9, Daniel fala que foram postos aí uns tronos e um ancião de dias se assentou. Queria que o senhor nos ensinasse, nos traísse ali o que essa lição maravilhosa pode estar nos ensinando nessa semana. Nesse instante, quando ele vê, então, ele vê um ancião de dias. E esse ancião, ele representa Deus na própria expressão, né? E Deus aparece como um ancião de dias. Existe aqui o que os teólogos chamam de uma linguagem antropomórfica, que seria aquele, segundo o dicionário, quando a gente começa a atribuir uma semelhança, quando existe uma semelhança ou forma com o homem.
Então, a Bíblia usa muito essa linguagem para a gente poder entender um pouco mais de Deus. A Bíblia fala assim, que a terra é como se fosse os cabelos dos pés de Deus. E fala também numa expressão assim, que Deus não está com a sua mão estendida. Será que Deus tem mão? Será que Deus tem pé? Como que é o olho de Deus? Será que Deus é assim? Né? Então aqui ele aparece como um ancião, com cabelos brancos, vestes brancas. Na verdade, nós não somos capazes de dizer como que Deus é, que forma que Deus tem. Eu queria falar assim que ninguém jamais viu a Deus. Então, essa descrição que aparece aqui de Deus, não vai entender Deus como a gente vê muito em desenhos, até hoje Deus, aquele velhinho, aquela barbona assim, né? Então, mas é uma linguagem antropomórfica, é uma linguagem onde Deus tenta fazer a gente entender um pouco de como Ele é, mas o formato que Deus tem, não tem como a gente descrever, dizer, ele tem um cabelo assim, ele tem o pé desse jeito, a mão dele é dessa forma. Então, essa linguagem que a gente usa para descrever Deus, mão, pé, olho, cabelo, isso aí é uma linguagem que usa, quer dizer, como antropomórfica, que é a gente vê uma semelhança humana em Deus. Na verdade, nós não temos ideia de como é que Deus é, qual o formato que Deus tem, como é o pé de Deus, como é a mão dele, mas a Bíblia usa essa linguagem para nos fazer se aproximar um pouco mais e entender um pouco mais de Deus. E além dessa linguagem antropomórfica, usa também a linguagem antropopática, que é aquela que atribui sentimentos humanos a um ser que não é humano. Então são essas linguagens fortes que a Bíblia vai usar, e Daniel usa aqui, do ancião, para a gente poder entender, e passa a representar aqui o próprio Deus. De outra forma nós não conseguiríamos entender. Só que às vezes dessa tentativa de querer fazer a gente entender como é que Deus é, algumas pessoas viajam muito na maionese, né? Eu até tenho aqui o livro A Cabana. No livro A Cabana, dessa tentativa que o autor tem de fazer a gente se aproximar um pouco mais de Deus, Deus aparece com um fone de ouvido ouvindo um funk. Então já não dá, né, irmão? Não tem condição. Então essa busca, essa tentativa de atribuir esse sentimento e essa forma humana a Deus, que a Bíblia usa aqui de forma espiritual, muitas vezes ela é banalizada na literatura que a gente vê na atualidade também. Então, esse ancião de dias que Daniel vê, ele representa o próprio Deus aqui nesta revelação. E é aquele que na própria lição está dizendo que Abraão, ele reconheceu como juiz de toda a terra, né, professor Samuel? Isso. E esse tribunal demonstrado, ele vai revelar que Deus ele estará julgando esse pequeno chifre, porque essa segunda parte da visão de Daniel, ela está ligando-se com a primeira parte, né? Ela não se desprende da primeira parte, mesmo porque no capítulo 2, o Nabucodonosor ele vê uma pedra, né, que é cortada sem mão, lançada aos pés da estátua, e isso se referia que era o reino, né, de Cristo que estaria vindo após todos aqueles reinos representados por aquela estátua. E aqui, professor Samuel, nós vemos o reino, Deus julgando o pequeno chifre, que representando ali esse chifre que veio após essa estátua terrível que Daniel viu. O que a gente aprende aqui? Então, esses 10 governos, esses 10 governos que a gente tem aqui nessa visão de Daniel, eles têm aqui, aparece aqui um pequeno chifre, que ele vai aumentando o seu poder. Vamos falar bastante sobre ele na lição 12, certo. Porque esse pequeno chifre que aparece aqui, ele representa o anticristo. Perfeito. Né? Perfeito. Então ele é essa figura. Então nós vamos ter uma aula para falar só sobre ele, mas agora é importante a gente entender que será julgado então os reinos. Deus vai julgar os reinos, as nações serão julgadas, e agora, esse pequeno chifre que aparece, que também será julgado, ele representa, professor, a figura do anticristo. Perfeito. Segura aí, né, para não misturar as coisas na cabeça do seu aluno lá, porque é uma lição bem complexa essa daqui. É importante guardar aqui. Os 10 reinos, o pequeno chifre é o anticristo, que também será julgado. Mas, professor,
Lição 12. Não falta na escola bíblica dominical. Para não misturar as coisas, porque quando você for falar sobre o anticristo, é natural que ocorra muitas perguntas acerca dele. Quando ele vai aparecer? Quem será ele? Em que instante ele vai chegar? Então, por isso que a gente vai segurar aqui. Mas será julgado também as nações e também o anticristo. Amém, glória a Deus. Isso é muito importante, né, professor Samuel? O Filho do Homem, coisa boa, maravilhosa, né? Sim, fantástico essa parte quando ele fala sobre o Filho do Homem. Os irmãos percebam que nas duas sequências de impérios que vai surgindo, no capítulo 2 e no capítulo 7, chega um reino do Messias, né? Aqui aparece como o Filho do Homem, né? O autor da lição, ao falar, ele vai fazer uma descrição aqui, a questão do Filho do Homem e tudo mais, o que essa expressão quer dizer, a quantidade de vezes que essa expressão aparece em Ezequiel e tudo mais, enfim. Quando a expressão Filho do Homem, ela aparece sendo direcionada a um profeta, levanta, tu, pois, Filho do Homem. Essa expressão aí, quando ela aparece dirigida a um profeta, Deus está querendo destacar o lado humano do profeta. Filho do homem, põe-te em pé. Enfim, essa palavra, filho do homem, dirigida a um profeta, ela quer destacar o lado humano daquele profeta. Mas agora, o Filho do Homem aqui não é um profeta, né? Não é um profeta. Ele passa a representar aqui o próprio Filho de Deus, o próprio Jesus, que é o ser, o Filho de Deus, que vai dirigir este governo que está acima, este império que está acima de todos os impérios, né? Que é o próprio Jesus. Então, Filho do Homem. Agora, essa palavra, os irmãos percebem então, se cada poder que vai surgindo, um vai sendo mais forte do que o outro, se o governo Medo-Persa supera o babilônico, logo ele é mais forte que o babilônico. Se o governo grego é maior do que o Medo-Persa, ele é mais forte. Se ele superou, porque ele é mais forte. Se o governo Império Romano chegou, logo ele é mais forte que o Império Grego. Agora, se chega agora o Império do Filho do Homem, esse reino do Messias, e ele aparece depois de todos os quatro, é sinal que ele é muito maior do que esses. Agora, pare um pouquinho. É essa a ideia que os judeus têm do Filho do Homem. É a ideia de um ser poderoso, certo, de um ser que vem para governar, de um ser que vem acima de todas as nações do planeta. Então, a palavra Filho do Homem, atribuída a Cristo, ela aparece na Bíblia, no Novo Testamento. Olha, presta atenção. Ela aparece 82 vezes no Novo Testamento. Dessas 82 vezes que ela aparece no Novo Testamento, 81 é nos Evangelhos. E dessas 81 vezes que ela aparece nos Evangelhos, 80 vezes quem pronunciou foi Jesus. Então é para a gente parar para pensar, quando o próprio Jesus chega e se diz o Filho do Homem, ele se identifica como Filho do Homem por só 80 vezes, ele diz essa palavra, se referindo a ele mesmo. Então, é por isso que é difícil para os discípulos de Jesus entender, quando Jesus fala assim, em Mateus 20 e 28, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por resgate de muitos. É difícil para ele entender isso, porque a imagem do Filho do Homem que eles têm em mente não é a de um ser frágil, que está se entregando, que vai servir alguém, que vai se inclinar para alguém. A imagem que eles têm do Filho do Homem é de um ser poderoso, que vem por cima, que vem dominando, que vem subordinando nações. Então Jesus, eles ficam confusos quando ele ouve de falar, o Filho do Homem veio para ser servido. Ele veio para entregar a sua vida, ele vai padecer. É fácil a gente bater nos discípulos, deles não entenderem, mas se a gente parar para pensar um pouco, na imagem que eles têm, uma sequência de reinados, o Filho do Homem sobre todo mundo, de repente eles aguardam o Filho do Homem, ele fala, e Jesus é lá, magrinho, frágil, se entregando, morrendo. Não, esse não deve ser o Filho do Homem.
Então, é esta imagem que eu quero destacar para os irmãos, o Filho do Homem. Por isso que é difícil para os discípulos entender Jesus falar do Filho do Homem e ao mesmo tempo mostrar essa imagem de um ser que está se entregando. Olha lá, Jesus fala assim, o Filho do Homem não veio para ser servido. Como assim? Eles não conseguem entender isso. Mas para servir e dar a sua vida, porque eles imaginam o Filho do Homem devorando as nações, digamos assim, e não assim, essa imagem do Filho do Homem assim, entregando sua vida, sendo morto por alguém. Então, claro que agora nós entendemos porque temos a revelação completa da palavra de Deus, mas na época para os discípulos foi sem dúvida alguma muito difícil para eles entenderem o que Jesus queria dizer, como conciliar a imagem de um Filho do Homem tão poderoso com esse homem tão frágil que vemos agora aqui na nossa frente. Professor Samuel, maravilha, a lição ela é muito dinâmica, é uma lição que, se nós for olhar, a gente acaba abordando outros temas, outros assuntos que veremos posteriormente, mas aqui ele volta a falar a grande tribulação, né? O que a gente aprende aqui, professor Samuel, relacionado a esse tópico? É revelado para Daniel, através dessa visão, então, esse instante, esse momento, esse período em que haverá sobre a terra da grande tribulação. Então, esse tempo existirá, a Bíblia assim o assegura, a Bíblia é muito precisa nessa profecia, como será na próxima que eu vou citar aqui. Então, a grande tribulação é esse período que abrange um período de 7 anos. Quando entrarmos nas 70 semanas de Daniel, a gente vai ver essa parte também com um pouco mais de detalhe, mas é um período de 7 anos que vai durar, esse instante em que a igreja vai ser arrebatada, enfim, um momento de muita perseguição que vai acontecer aqui no planeta, quando o anticristo será de fato revelado. A Bíblia também assim nos revela, nos mostra através das profecias que já se cumprem em grande parte nos nossos dias atuais. Então, a grande tribulação é esse período de tormento, de perseguição, que o mundo vai sofrer aqui na terra, né, enquanto a igreja, depois do instante em que a igreja for arrebatada. Que muitos, professor Samuel, também faz uma interpretação errônea desse período aqui, né? E nós veremos isso posteriormente. Muitos afirmam, professor Gerson, que a igreja vai passar por esse período, né? Mas uma porção complicada da Bíblia, porque existem mais de 6 interpretações diferentes só para a escatologia bíblica. Então é uma parte bastante complexa, mas a parte que nós pegamos, nós, a Assembleia de Deus, isso no consenso doutrinário existe esse consenso, e muitas igrejas evangélicas também pensam assim, a igreja não passa pela grande tribulação. Perfeito. E o motivo pelo qual nós pensamos assim, em todo o período da história, Deus sempre poupou o povo dele do sofrimento. Foi assim na parte bíblica lá do Êxodo, quando Moisés tirou o povo do Egito, em todas as casas houve morte, menos na casa onde estavam os primogênitos, filhos do povo de Deus. Né? Também tem isso na travessia do Mar Vermelho, quando todo o povo atravessa, quando o povo de Deus atravessa o mar, aí o mar fecha, só passa o Egito. Isso também está naquela figura de Raabe, quando o muro inteiro cai, só a casa de Raabe é preservada, a casa dela não cai o muro. Enfim, são muitas porções bíblicas que respaldam esta ideia de que Deus poupará o povo dele desse período de sofrimento que vai ocorrer. Esses 7 anos não ocorrerá, a igreja não estará aqui mais, ela será tirada da terra, nesse instante que vai ocorrer a grande tribulação. Maranata, professor Samuel. Ora vem, Senhor Jesus. A vinda do Filho do Homem, coisa maravilhosa que temos aqui, professor Samuel. Então, a vinda do Filho do Homem trata-se de mais uma doutrina bíblica, mais uma promessa bíblica, e trata-se também de uma promessa incondicional. Então, mas eu não acredito que Jesus vai voltar. E daí? Ainda vai voltar. Não é uma palavra, não é uma profecia que depende de nós acreditarmos ou não. Ela vai ocorrer, né? A gente às vezes quer ilustrar, eu fico ouvindo algumas pregações que falam sobre a volta de Jesus, e alguns irmãos querendo ilustrar, folhear demais a pregação, acaba ilustrando assim, que Jesus estaria voltando, mas ele não vai voltar porque está esperando fulano de tal voltar para a igreja. Não, irmão, né? Outros interpretam mal o Mateus 24,
aonde fala assim, lá no finalzinho, e este evangelho será pregado a toda criatura, então virá o fim. Então eles falam assim, então temos que evangelizar muita gente, porque quanto mais pessoas a gente fala de Jesus, mais rápido Jesus vai voltar para arrebatar a igreja dele. Irmão, vamos entender uma coisa, não tem nada que nós possamos fazer para apressar a volta de Jesus, não tem nada que possamos fazer para fazê-la demorar mais um pouco. A hora de Jesus voltar, ocorrerá, né? Outros ilustram Deus falando para o filho, filho, volta lá para buscar a minha igreja. Eles ilustram, o filho olha para Deus, para o pai e fala, pai, agora não, pai, vamos esperar mais um pouco. Irmão, quando foi que você viu Jesus discordar do pai dele na Bíblia? Então isso também não tem cabimento, né? No instante de Jesus voltar para arrebatar a igreja, o dia e a hora, Jesus não sabia, quando ele respondeu que não sabia, ele não sabia mesmo, ele havia se despido de sua glória. Então quando vai ser o dia e a hora, Jesus falou, ninguém sabe, mas agora ele sabe, porque agora ele disse, né? Todo o poder é me dado no céu e na terra, se é me dado não o tinha antes. Então Jesus sabe, no instante de voltar, não vai ter essa réplica dele com o pai. Aí o pai vai olhar, creio eu que nem palavras serão usadas naquele momento, porque um comunica já o outro, já está a trindade reunida. Na hora de Jesus voltar para arrebatar a igreja dele, isso vai acontecer. Ele vai levantar e vai vir, e vai vir para arrebatar a igreja dele. Então, não é uma promessa condicionada, ela é uma promessa incondicional, independe de nós cremos ou não. Amém. Glória a Deus por isso. E que nós possamos estar preparados para essa vinda triunfal, esse dia do triunfo do nosso Rei Jesus, e que possamos estar preparados para que ao soar a trombeta possamos encontrar com Jesus nas nuvens, né, professor Samuel? Que é assim que ele virá na sua vinda. Professor Samuel, os santos do Altíssimo, aqui no tópico 2 dessa lição, ela fala para nós aqui, o que podemos aprender aqui também? Esse instante da lição, ele mostra aquele período da grande tribulação, né? Santos do Altíssimo aqui é o povo judeu, né? O povo judeu, o povo de Israel, não aceitou a primeira vinda de Jesus. Não aceitou a chegada de Jesus. Ele não foi recebido da forma como eles esperavam que isso aconteceria. Então, eles não aceitaram. A Bíblia fala assim, no capítulo 1 de João, ele veio para os que eram seus, mas os que eram seus não receberam. Então, diz a Bíblia, mas a todos quanto receberam deles o poder de serem feitos, de serem chamados de filhos de Deus. Então Israel não aceita. Israel vai aceitar o reino do Messias a muito custo, segundo a palavra de Deus, da metade quase para o final do período da grande tribulação, né? Só naquele instante que ela vai aceitar, porque aí Jesus já volta glorificado com a igreja, revestido de glória. Aí sim que Israel passa a aceitar, aí que ele recebe de fato Jesus como sendo de fato o Messias que eles tanto estavam esperando. No hino nacional que eles cantam ainda hoje, a nação de Israel, eles ainda esperam a chegada do Messias, que já veio, né? E esse ponto também vai ser muito abordado quando eu for falar com vocês sobre o anticristo, porque vamos mostrar ali também a queda dele, e ali vou entrar nessa parte em que Israel vai aceitar de fato a Jesus Cristo, né? Já revelado naquele instante. Amém. Glória a Deus. Professor Samuel, e aí nós chegamos à destruição do anticristo. Cristo ele estabelece o seu reinado, né? O reinado, e a gente já leu aqui na nossa verdade prática que enquanto os impérios humanos, né, caem, o reino de Deus se expande através de Jesus Cristo, e aí vem com a culminação da destruição do anticristo, né? E o que a gente entende aqui, que a gente aprende para concluirmos essa lição, que podemos tirar de bom aqui, professor? O anticristo será uma figura extremamente carismática. Bastante. O povo de Israel vai amar esse cara, né? Porque ele vai ter um poder de persuasão muito grande. Pensem que ele é o próprio diabo encarnado em um ser humano, né?
O inimigo, o diabo vai estar encarnado no anticristo, então ele vai ter um poder de persuasão muito grande. O inimigo tem esse poder de persuasão, ele fez isso com milhões de anjos há muitos tempo atrás, né? Então ele tem essa capacidade de convencer, essa influência, e pense ele convencendo os anjos de que seria fácil derrubar o trono de Deus. Então o povo de Israel vai aceitar muito. Diz algumas pessoas que ele teria também duas nacionalidades, porque para que o povo de Israel o aceite de fato, ele vai se converter, diz seus estudiosos, ao judaísmo. Ele vai ser circuncidado, ele vai se converter, ele vai seguir, vai colocar um quipá na cabeça, vai guardar o sábado, ele vai seguir, vai convencer o povo judeu de que ele de fato comprou aquela ideia. E vai, quando o poder dele tiver, quando ele estiver no topo do seu poder, ele vai reconstruir o templo, que é o sonho de todo judeu, é ver o templo reconstruído. Ele reconstrói o templo, aí não vai ter jeito, o inimigo não vai conseguir disfarçar o seu desejo mais secreto, que é o desejo de ser igual a Deus. Quando ele colocar o seu trono lá dentro, ele vai pedir para ser adorado, aí ele vai querer ser adorado pelo povo de Israel. Então, nesse instante, vai cair a ficha do povo de Israel, porque o povo de Israel, apesar de sua dureza, como a Bíblia fala assim, um povo de dura cerviz, tem uma coisa que o povo judeu nunca faz, que é adorar a um outro Deus além do Deus de Israel. Então isso é ensinado com muita força na literatura, na cultura do povo judeu, né? Ouve, ó Israel, o Senhor é vosso Deus, é o único Deus. Então quando o anticristo desejar ser adorado também, aí cai a ficha do povo judeu. Eles vão entender que aquela figura ali não é a figura que eles estavam esperando. Aí eles vão gritar: Hosana, Hosana, Hosana. A palavra Hosana significa no original, abre aspas, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. É nesse instante que Cristo está voltando agora das bodas, com a igreja já glorificada, né? Já galardoada. Aí ela volta e aí dá o grande embate final entre Cristo e o anticristo, entre Jesus, sua igreja, e o anticristo e o seu império do mal e as nações. Então ali dá então a destruição do anticristo. Então guarda, a volta de Jesus se dará em duas fases, sendo a primeira a vinda de Jesus Cristo, que temos na Bíblia Sagrada, e a segunda, que é essa quando se dará a destruição do anticristo. Então guarde essas grandes diferenças dessas duas etapas, que esse detalhe é bastante importante. Amém, glória a Deus por isso. Lamentavelmente, a conclusão da nossa lição, ela diz assim: lamentavelmente, devido à multidão da doutrina da prosperidade e de muitas igrejas e pregadores propalarem aqui e agora, né? A profecia bíblica ao futuro ficou de lado. E realmente isso é uma tônica, professor Samuel. Estão preocupados com chaves, estão preocupados com porta aberta, estão preocupados com inúmeras coisas, com a viravolta, a roda gigante. Hoje você está aqui embaixo, amanhã você tá lá em cima, mudar o cativeiro. E as profecias bíblicas e acerca da vinda de Jesus, acerca da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, esse tipo de pregação já não é nem mais falada no nosso dia. Se um pregador falar sobre o arrebatamento, nem glória a Deus, é perigoso nem glória a Deus mais ter dentro da igreja e ver. Antigamente falava sobre o arrebatamento, você via crianças, mocidade e as igrejas chorando, porque era o que se vivia, o que estava. E isso deve ser a pregação da atualidade. A volta de Cristo é algo iminente. E isso pode estar acontecendo, você que está nos assistindo poderá até nem terminar de assistir essa aula e o arrebatamento da igreja se dá. E o que nós vemos, professor Samuel, é uma mudança nessa pregação, é uma mudança nesse sentido de ensinar. E a conclusão da lição, ela aborda isso de uma forma maravilhosa. Que você pregador, que você professor, que estiver ensinando, que estiver pregando, que estiver nos assistindo, tome um pouco de cuidado.
porque o arrebatamento da igreja, a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, isso se dá de uma forma iminente. Isso vai acontecer com o professor Samuel de uma forma muito gloriosa, nos disse isso. Isso independe de qualquer coisa, independe de você querer ou de você não querer, vai acontecer. A volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E que a sua pregação não seja voltada à roda gigante, não seja voltada à questão de a glorificação do homem, mas a glorificação do nosso Senhor Jesus Cristo. E que você possa preparar uma lição abençoada nessa semana, né, professor Samuel? Isso. E que você possa, debaixo de oração, clamar para que o Senhor possa vos abençoar, possa continuar abençoando esse projeto, esse trabalho da Escola Bíblica Dominical. Não deixe de ir na Escola Bíblica Dominical, porque eu faço aqui as palavras do nosso querido mestre, professor Caramaru, né? A Escola Bíblica Dominical, ela evangeliza enquanto ensina e ensina enquanto evangeliza. Que Deus abençoe você, que você tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus.